Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Hoje é sábado! Olha o meu cabelinho, olha o meu novo cabelinho. Meu novo cabelinho, tô tirando preto. Tô tirando preto pra poder pintar. Eu já tô pintando de mais clarinho. Porque nós teremos novidades. Daqui um ano e pouco nós teremos novidades. Tem que esperar o preto sair. Esperar o preto sair, senão vai ficar laranja. E ninguém quer ficar laranja, né? Então, vamos esperar. Mas hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho desse livro que eu tô lendo. Ai, meu Deus. Gente, que livro maravilhoso. Eu já tava pesquisando muitas coisas a respeito de obesidade, né? Que eu falei pra vocês, eu tenho uma doença chamada obesidade que faz eu engordar e emagrecer como se eu fosse um balão, né? Estufa e solta, estufa e solta. E aí vira aquele plástico bolha que fica engordando e emagrece. E esse efeito chama-se sanfona, né? E esse efeito sanfona eu descobri nesse livro aqui, ó, que ele aumenta o risco de doença cardíaca, tá? Então, pessoas que passaram pelo efeito sanfona têm muito mais possibilidade de morrer prematuramente ou de sofrer doenças cardíacas. Ah, é para assustar? Calma lá, vou explicar para vocês. É para assustar, mas vamos explicar para vocês o que esse livro fala, basicamente o que esse livro aqui fala. Esse livro chama-se Comer Intuitivo e ele vai explicar uma coisa simples, mas que a gente ignora. Então, basicamente, acabou de montar o quebra-cabeça quando eu li esse livro, tá? Esse livro chama-se Comer Intuitivo. E ele montou uma torre Eiffel na minha cabeça. Ele, assim, desvendou todos os mistérios de tudo que eu sofri até hoje. Ele é muito bom. Obviamente que eu tenho um talento de simplificar as coisas, tá? É um talento natural, Deus me deu. Graças a Deus não tenho modéstia nenhuma, falsa modéstia, né? Eu sou muito boa nisso mesmo. Deus me deu esse talento. E eu vou explicar pra você, e não é dessa forma que tá explicado no livro. Rafa, se eu comprar o livro, eu vou entender? Vai entender, porque ele é muito simples, ele é simples. Porém, ele não é simplificado como eu vou explicar pra vocês. A maneira como eu vou te explicar, não tem como você não entender, tá? Você vai entender mesmo, literal. Então, ó, deixa eu te explicar. Nós, quando crianças, nós temos uma configuração de fábrica para comer, ou seja, fome que liga, saciedade que desliga. Fome liga, é como se fosse um interruptor. A fome liga o botão e a saciedade desliga o botão. Fome e saciedade, fome e saciedade. Crianças geralmente são esguinhas, né? Magras. Naturalmente, por quê? Porque elas ligam o botão da fome e desligam o botão da saciedade. Quando uma criança começa a ignorar a configuração de fábrica, ela começa a engordar. Obviamente que tem alguns problemas hereditários, bababá, bububu, bububu, aquele monte de coisa que a gente coloca, ou de fato existe, mas naturalmente essa criança está comendo mais por emoção, né, que é a fome emocional, ou traumas, ou alguns sentimentos, ou rejeição, ou abandono, ou humilhação, ou inveja, enfim, o comer emocional, ele tem medo, milhões de sentimentos ali. Então, quando criança, eu tenho o botão de liga fome e o botão de desliga saciedade, e naturalmente o meu corpo é magro. Quando eu cresço, na adolescência, com aquele turbilhão de emoção, que tem gente que não engorda quando é criança, né? Não desligou a configuração de fábrica. Eu desligo quando eu começo a comer emocionalmente, tá? Eu desligo essa configuração de fábrica, eu deixo ela doidona.
Mas vamos supor que você cresceu natural, normal e foi para a adolescência com seu corpo ok, né? Normal, tranquilinho ali. Na adolescência, com aquele turbilhão de emoção, eu posso começar a comer emocionalmente, e aí eu também desligo essa configuração de fábrica, eu deixo ela doidona, não é que eu desligo, eu deixo ela doidona. Ou eu posso fazer o meu primeiro regime, minha primeira dieta. Por quê? Cada pessoa tem um biotipo. O que é um biotipo? Biotipo é formato do corpo, maior concentração de gordura em cima, embaixo, do lado, nas ancas, né, na bunda, ou nas pernas, ou na barriga, ou, enfim, Deus deu um biotipo para cada pessoa. Às vezes eu sou mais cheinha no tronco e mais fininha nas pernas, às vezes eu sou equilibrada em cima e embaixo. Enfim, né, às vezes eu sou um triângulo assim, às vezes eu sou assim, né, mais gordinha embaixo e mais fininha em cima. Ou eu sou quadrada, tanto faz aqui em cima quanto aqui embaixo. São os biotipos. E Deus deixou um biotipo para cada pessoa. A natureza que ele fez é sábia. O teu corpo tem a fome necessária para sustentar o teu corpo. Então vamos lá. Primeira coisa, teu corpo não sabe o que é segunda, terça, quarta, quinta. Teu corpo não sabe o que é comida gostosa ou comida proibida ou comida saudável. Seu corpo não sabe nada disso. O que seu corpo sabe? Mineral, proteína, carboidrato que ele transforma em glicose, açúcar ele transforma em glicose, ou seja, componentes. Aí o meu corpo vai engordar se ele vê se ele vê um doce. Não. Seu corpo não sabe nada disso. Seu corpo sabe o que são os componentes químicos. E os componentes químicos ele vai usar sabiamente para te dar energia, para que as suas células continuem sendo renovadas, para que o teu coração bata, para que todo o teu organismo, pessoa, funcione. Renovação celular, cérebro, pensamento, cheiro, olfato, tudo isso para funcionar precisa de energia, e a energia vem através dos alimentos. Então o teu corpo liga a fome para dizer, ó, eu preciso de energia. E desliga com a saciedade para dizer, ó, tá bom de energia o tanto que você colocou aqui para dentro. Interessa se é bolo de chocolate? Não. Interessa se é um hambúrguer? Não. Interessa que ele ligou a fome e ele desligou quando o tanque estava cheio, satisfeito. Beleza, né? Cheio, satisfeito. Estava satisfeito, ele vai pegar tudo que você colocou para dentro, transformar em energia e fazer o que ele precisa fazer dentro de você. Mais tarde, se ele precisar de energia, ele vai ligar a fome de novo e desligar com a saciedade. Acontece que quando eu como emocionalmente, e isso pode acontecer lá quando criança também, a fome liga e a saciedade fala, ó, tá na hora de desligar, eu ignoro, eu continuo comendo. Ou eu vou comer muito, ou eu vou comer só o que eu quero, né? E o que eu quero significa muita coisa, os junk foods, né, que chama, doce, bala, não sei o que, sorvete, tudo que eu quero. Só que o problema não é comer essas coisas, o problema é que eu não desligo. A saciedade diz, desliga, já tá bom, eu continuo colocando pra dentro. E aí, eu faço uma coisa pior ainda. Eu, que tenho o biotipo da Rafaela, eu decido que eu quero ter o peso que tem o biotipo da Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen tem os ossos do tamanho que Deus fez, a composição corporal do tamanho que Deus fez,
Mas eu decido que que não tenho a composição corporal dela, que não tenho os ossos do tamanho dos ossos dela, que não tenho o mesmo peso, não tenho o mesmo tamanho, o mesmo químico, mesmo organismo, todo o organismo químico dela, eu decido que eu quero ter o peso dela. E aí eu começo a fazer dieta para ter o peso dela. E aí na dieta eu começo a comer quando eu não tenho fome, porque o meu organismo não sabe que é café da manhã, não sabe que é café, que é almoço. Esses horários que a gente estipulou, o meu organismo, eu não conversei com o meu organismo. Deus não fez assim. Deus fez liga a fome, desliga a fome e saciedade. Ah, é 1h da manhã, liga a fome, eu preciso de energia. Desliga a fome que eu tô em saciedade. Ah, sei lá, 5h da tarde, liga a fome que eu preciso de energia. Desliga a fome que eu já tô satisfeito. Não interessa o horário. Eu só ligo quando eu preciso de energia, eu desligo quando eu já tô satisfeito com a energia que você mandou. Só que eu digo pro meu organismo, não, você não é inteligente. Eu preciso do café da manhã, eu preciso da janta, do almoço, eu preciso do café da tarde, eu preciso da janta, eu preciso da ceia. Eu preciso de todos esses horários para comer, porque é assim que eu quero funcionar. Não é na hora que você tá com fome, é na hora que eu quero mandar comida para você. Fora eu mandar comida para você fora de horário, o horário que você não está com fome, eu vou mandar pouco, porque eu vou fazer déficit calórico. Adivinha, Deus não nos criou para ter déficit calórico. Deus não te criou para fazer déficit calórico. Deus não te criou para emagrecer. Até porque nem era para você engordar se você tivesse ouvido as configurações de fábrica. Você ia ter um corpo seu. Ah, mas que tamanho vai ser meu corpo? Não sei, é o seu corpo. Era o seu corpo original de fábrica. Talvez ele não tivesse os 54 quilos, 50 quilos da Gisele Bündchen. Talvez ele fosse um pouquinho maior. Talvez ele tivesse mais massa. Mas você quer ter o peso da Gisele, porque o seu não tá bom. Aquilo que Deus criou pra você não tá bom. Você quer ter o da Gisele. Aí você regaça com dieta. Deus não te criou pra fazer dieta. Por quê? Porque a dieta inclui déficit calórico e Deus não mandou você passar fome. Quando você passar fome, teu organismo que é natural, ó, você precisa disso aqui para comer, né? Eu ligo a fome, preciso de energia. Eu coloco energia, desligo, já tô saciado, vambora, vamos trabalhar nisso aqui que você colocou. Mas eu resolvo que isso aqui é muito. Então eu vou distribuir isso aqui em vários pedacinhos e vou mandar para o meu organismo para ele entrar em déficit calórico, porque se eu entro em déficit calórico, ou seja, eu como menos do que eu preciso no dia, eu vou emagrecer. E aí o que eu faço? De manhã meu organismo está com fome, ele precisa disso aqui. Eu mando um pedacinho para ele. Aí ele fala, ó, ainda tá ligado a fome aqui. Não, mas é isso aí que você vai ter. Tá bom. Então ele pega isso aqui. Aí eu continuo com fome, porque a fome não passa. Tá ligado o botão, ó, eu preciso disso aqui. Aí, oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Estamos explicando a obesidade, tá bom? Se você não pegou a parte primeira, depois você pode pegar, tá? E aí eu mando isso aqui no café da manhã pro meu organismo. E ele continua ligado com fome porque ele precisa disso aqui. Ele precisa de uma quantidade maior. Ele vai ligar na fome e desligar na saciedade. Mas eu, que estou em dieta, né, fazendo déficit calórico, meu organismo não foi feito para fazer déficit calórico, Deus não contabilizou déficit calórico, Deus me fez perfeita. Eu mando isso aqui para ele. Aí ele pega isso aqui. Aí na hora do almoço eu tô morrendo de fome. Eu já tô com uma fome muito maior. Aí eu mando isso aqui pra ele. Aí ele fala, ó, tá ligada ainda a fome, tá ligada, eu preciso de energia. Mas não, é isso aqui que você tem. Então ele pega isso aqui, vou colocar aqui, ele armazenou.
Aí ao longo do dia eu tenho mais coisinha pra ele. Ele tá meio enganado, às vezes ele dá sossego, às vezes ele não dá sossego, às vezes ele ainda fica com fome ao longo do dia, apitando, fome, 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 fome. Às vezes eu tô saciada. Ali, saciei o almoço, beleza. Aí à tarde eu resolvo dar pra ele, às vezes quando ele não tá com fome ainda, eu resolvo dar comida pra ele. Comida? Mas eu não tô com fome. Uai, ligaram aí o hormônio da fome? Não. Mas tá bom, comida, vou pôr pra dentro. Aí a hora que eu tô com fome na janta, que a fome vem avassaladora, porque ó, eu não coloquei isso aqui pra dentro, eu coloquei pedacinhos, né? Ainda tá faltando energia. Aí a fome vem avassaladora, aí eu dou o último pedacinho pra ele da dieta e falo, ó, é isso aí que você tem. Como você tem isso aqui e não isso aqui que você precisava, você vai entrar em déficit calórico. Por quê? Porque eu quero ter o corpo da Gisele, não o natural que Deus mandou ter. Eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen. E o que ele faz com isso aqui? Pô, vamos conversar aqui. Aí ele que precisava disso aqui pra saciar e você não deu, ele vai conversar com todas as suas células, porque ele é inteligente, vai falar, ó, estão matando a gente. Eu não sei o porquê, estão matando a gente. A gente precisa para trabalhar devagar, porque tá faltando comida. A coitada vai morrer. Aí ele diminui, ele fica lentão. Ele começa a trabalhar devagar. Ó, não vamos esforçar não, porque se a gente esforçar, ela vai morrer, coitada. Entendeu? Aí ele começa a trabalhar lentão. O primeiro regime funciona muito rápido. O primeiro regime que você faz na vida, você perde assim como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque seu organismo não está treinado ainda com déficit calórico. Depois que ele entendeu, você vai ter que ralar, minha filha. Você vai ter que ralar no regime. E você vai ralando, dando déficit calórico, sufocando seu organismo, e ele vai cada vez ficando mais exausto, cada vez entendendo que você está com falta de comida, que você está matando ele. E ele vai racionando mais energia, ele vai ficando mais lento, mais lento, mais lento. Ele vai diminuindo, ele fala, eu vou sentar aqui e vou ficar de boa, porque ela não vai mandar comida mesmo, então nós vamos sentar aqui e não vamos nem trabalhar. Naturalmente, como é que o organismo trabalha? Eu estou com fome, eu abasteço. Não interessa se é bolo, se é salgadinho, não interessa, eu abasteço. A fome acabou, eu desligo e o organismo vai metabolizar tudo isso aqui. E aí, se você colocou muita quantidade, eu coloquei muita caloria, eu comi muito bolinho, ele vai demorar um pouco para te dar fome de novo. Quando ele te der fome de novo, ele liga, você abastece e ele desliga. Ele liga, você abastece, ele desliga. Isso é natural. É por isso que crianças têm peso normal. É por isso que muita gente mantém o peso normal a vida toda. Porque liga a fome e desliga a saciedade, configuração de fábrica. Não interessa o que você tá pondo pra dentro, ele desliga a saciedade e acabou. Eu coloquei um bolo, né, um pedaço de torta. Tá bom, ele desligou a saciedade, significa que ele entendeu que tá tudo bem. Mas não, a gente não foi feito para contar caloria, seu organismo nem sabe o que é caloria, ele só sabe os químicos. A gente não foi feito para contar caloria, a gente não foi feito para fazer déficit calórico, a gente não foi feito para fazer dieta. Não interessa a dieta que te passarem, do Mediterrâneo, do raio que parta, da Índia, não interessa, você não foi feito para isso. Deus criou tudo naturalmente. Como? Liga a fome, desliga a saciedade. Liga a fome, desliga a saciedade. E eu posso, eu vou comer um boi. Não vai comer um boi. Porque ela vai desligar na saciedade. A hora que ela vê que tá tudo ok, o seu organismo é inteligente. Deus criou o nosso organismo inteligente o suficiente para desligar na saciedade. Ligo a fome, come. Eu quero comer bolo. Come o bolo. Comeu o bolo, desligou na saciedade. Ok, parou, vai viver sua vida. Mas nós, seres humanos, começamos a comer as nossas emoções. Então ela liga a fome, desliga na saciedade, eu ignoro a saciedade e continuo comendo. Eu coloco o regime onde eu vou dar comida quando eu não tenho fome.
eu vou dar pouco, porque eu quero déficit calórico, meu organismo não foi feito para déficit calórico, meu organismo não foi feito para fazer dieta, ele é inteligente, Deus é inteligente o suficiente para colocar fome e saciedade, ponto. Então eu desligo a minha configuração de fábrica e começo a comer da maneira que eu acho que tem que ser, com dieta, com um monte de nutricionista que se forma em dieta, que a gente não foi feito para fazer dieta, Deus não colocou dieta no nosso organismo. Ele espalhou um montão de coisa e falou: come, fome, desliga, saciedade. Simples assim. Rafa, é simples? É simples. E esse livro, ó, ele explica isso, que é simples, mas que a gente que regaçou tudo. Nós desligamos a nossa configuração de fábrica e é por isso que o nosso organismo fica doidão e começa a inchar. Porque a gente não para na saciedade com os desejos, né? Com o comer ansioso, o comer transtornado, né? Que é as emoções. A gente ignora o nosso organismo, a nossa saciedade. A gente ignora a fome. Ah, eu não tô com fome, mas eu tô com desejo de comer tal coisa. Não, eu tô fazendo dieta, eu tenho o horário de comer. Seu organismo não sabe de horário nenhum. O horário dele é: preciso de energia, fome. Já tá bom, saciedade. Deus nos criou inteligente demais. A gente é que regaçou tudo isso. Aí o que acontece? Destruindo essa base que Deus colocou inteligente na nossa vida. Por quê? Porque ela tá aqui. Seu organismo sabe o quanto comer. É que você não tá prestando atenção. Então, por exemplo, eu tenho a emoção, né? Eu tenho a fome. Eu tenho a fome disso aqui, desse tanto. Mas eu tenho também as emoções, né? Os traumas, os medos, as angústias durante o dia, a ansiedade, a raiva, tudo junto. Aí, ligou a fome, eu coloquei energia, desligou na saciedade. Eu não desligo, eu continuo comendo, porque ai, esse pudim tá tão gostoso. Eu continuo comendo. E aí eu inflo. Ou eu como com regrinha, né? Eu tenho que comer o café da manhã, eu tenho que comer ao almoço, eu tenho que comer ao café da tarde. Todos esses horários que o meu organismo não entende. Meu organismo entende fome e saciedade, mas eu tenho horário para comer. Eu tenho que dar pouco pro meu organismo para ter déficit calórico, não o que ele precisa. Eu regaço tudo isso. Como é que eu posso arrumar? Esse livro aqui, ele diz Comer Intuitivo. Maravilhoso esse livro. Ele diz que eu preciso me conectar de novo comigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar, por exemplo, vou dar o exemplo de mim, tá? Rafael. Eu engordei, eu cheguei a pesar o menor peso agora. Eu tava com 106, eu caí para 75. E eu me mantive no 78. Só que eu aumentei até o 90. Então eu engordei 13, 15 quilos, tá? Agora, Rafaela, agora, eu tô 90, né? Pra 106, 16 quilos. Mas eu não vou pra lá, não. E eu tava cansada, de saco cheio, literal, de fazer dieta. Eu não aguento mais fazer dieta. Eu fiz dieta a minha vida toda. E eu falei, tem alguma coisa errada nisso aí. Tá errado. E eu descobri que realmente tá errado. Nosso corpo não foi feito pra fazer dieta. Nosso corpo não foi feito para contar caloria, nosso corpo não foi feito para o déficit calórico, nosso corpo foi feito para ligo fome, como, distribuição que Deus deixou de alimento, tudo quanto é alimento, como alimento, a saciedade me diz que tá bom, não importa o que eu comi, a saciedade diz, ó, tá bom, tanto que você colocou, tá bom, para. Eu paro e vou cuidar da minha vida. Ah, daqui 2 horas deu fome. Ele tá dizendo pra mim, ó, eu preciso de mais energia. Ligou fome? Eu como. Ligou saciedade? Desliga. Para. Eu paro e vou cuidar da minha vida. Aí se ele fizer isso 20 vezes por dia, tá significando que ele quer combustível 20 vezes por dia. Eu vou dar. Aí eu não vou comer açúcar. Não, eu vou comer açúcar, porque meu organismo tá nem aí se eu comer bolinho ou se eu deixei de comer bolinho. Ele vai fazer o que ele precisa fazer dentro de mim. Colocar tudo pra funcionar. É simples. Mas, o que eu vou fazer? Já que tá tudo
transtornado em mim, né? Ou até com transtornos alimentares. Eu vou separar a minha fome física da minha fome emocional. Como? Eu vou ter um caderninho, que vai me acompanhar 24 horas, tá? De preferência menor, né? Um caderninho, onde eu vou contar para esse caderno qual é a minha fome emocional. Então, por exemplo, acabou de me dar fome. Eu estou com fome física e tem um bolo na geladeira. E eu tô afinzona de comer esse bolo. Eu vou pensar, não vou comer açúcar, não, eu vou comer o bolo. Eu vou comer o bolo, eu vou comer o pão, eu vou comer o que eu quiser, enquanto a minha fome tá ativa, física. E eu vou parar quando a saciedade falar pra mim, para. Mesmo que eu ainda queira comer, se a saciedade falou pra mim para, eu vou parar. E aí eu vou anotar no caderno a minha fome física, porque às vezes, vamos supor, eu acabei de comer, minha fome física tá tudo bem aqui, tá tudo ok. Eu não estou sentindo, eu consulto meu estômago. Não é fome física. Mas eu tô com vontade aqui, pensando, tramando em comer um Doritos. E aí, o que eu tô sentindo? Eu preciso dar nome às emoções. Ah, eu tô com medo, ou eu tô angustiada, ou eu tô triste porque alguém me distratou. Ah, eu tô assim, eu preciso dar nome para isso. Eu preciso colocar isso para fora e dar nome para as minhas emoções. E conforme eu for fazendo isso, eu senti fome ao longo do dia físico 7 vezes. Pô, eu vou comer tudo isso? Vai. Você vai comer tudo isso. Até a sua saciedade gritar e falar, para. Saciedade falou pra você para. E como é que eu vou saber dessa saciedade? Já que eu não tô ok, eu tô assim toda transtornada. Você vai mastigar pra caramba. Você vai pôr uma mesa, você vai sentar e organizar uma mesinha pra comer. Você vai parar, vai comer devagarzinho com seu garfinho, vai mastigar, vai sentir sabor, vai respirar, vai ter um momento, você comeu um pouco, você vai parar, vai respirar, vai pensar na vida, pra você sentir como que tá essa fome ainda física. Essa fome ainda tá muito maior, tá menor. Eu vou comer até esse negócio aqui dentro falar assim, ó, saciedade, para, filha. Mas sobrou bolo. Eu vou colocar ele na geladeira e quando a minha fome retornar, física, eu vou continuar comendo aquele bolo. Porque hoje, nesse transtorno todo, eu não consigo pegar um pedaço de bolo e a minha saciedade falar assim, ó, para. Eu não consigo, eu tenho que comer esse bolo até o fim, empanturrada, cheia. Eu tenho que comer, que eu tenho que aliviar, desligar o botão da emoção. Então, na hora que eu ver que a minha saciedade disse, ó, para, eu vou parar e eu vou correr pro caderninho. Ó, eu ainda tô com fome emocional. Por quê? Por causa disso e isso. Eu vou pensar. Eu vou me forçar a pensar e colocar as minhas emoções e sentimentos nesse caderno. Obviamente que quem tem Deus vai pegar esse caderno e vai levar isso para Deus. Anota tudo no outro dia nas suas orações você vai levar para Deus. Por quê? Porque é Deus que pode resolver a ansiedade. A ansiedade é falta de fé. Então eu vou levar para Deus e vou falar com Deus. Ó Deus, eu senti raiva, eu senti medo, eu senti frustração. Mas Deus quer saber, Ele te ama tanto que Ele quer saber. Ele sabe. Mas Ele quer que você dê nome, porque só dá para resolver aquilo que tem nome. E geralmente eu fico com algum sentimento que, não sei o quê. Não sei, eu tô sentindo um negócio. Essa falta de dar nome faz com que eu misture tudo dentro de mim. Tá na hora da gente começar a separar. Então eu separo fome física e a saciedade. Ok, fome física, comi um balde de pipoca. Comi um cuscuz. Eu não sei o que você gosta. Eu comi o que eu gosto. Saciedade, parei. Ok, parei. Emoção no caderno. Emoção no caderno.
Ó, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo dor, tô sentindo angústia, eu tô sentindo inveja, tô sentindo... E esse ato de dar comida ao seu organismo, não interessa a caloria, não interessa se teve açúcar, glúten, não interessa se teve leite, a não ser que você seja intolerante, é uma coisa diferente. Mas se você não tem nenhuma intolerância, não interessa o que você deu pro seu organismo. Se você desligou na saciedade, naturalmente o teu organismo mais para frente vai desinchar, porque a tua fome real está sendo suprida. E você vai naturalmente desinchando ao teu corpo original de fábrica. O que é isso? Não sei, cada um tem um biotipo. Pode ser que não seja os 54 quilos da Gisele Bündchen. Tá preparado para isso? Não, eu quero ter 54 quilos, então faça dieta até os 80 anos. Se você aguentar, vai lá. Porque eu, Rafaela, não aguento mais fazer dieta. Eu quero ter uma relação boa com a comida. Eu quero poder comer o bolo tranquilamente. Sem a loucura de, ai, não pode comer açúcar, ai, não pode comer isso, ai, meu Deus, eu comi demais, ai, eu me empanturrei. A gente pobre, né, que pobre que gosta disso, né, eu tô cheio, nossa, eu comi tanto que eu tô cheio. Eu quero comer em paz. E esse livro, ele faz isso, ele finalmente me explica aquilo que eu sentia no fundo da alma que tava errado. Eu falei, gente, não é possível, por que tem gente magra a vida toda? Por que tem gente que come pouco? Por isso, a pessoa respeita a configuração de fábrica dela. E o corpo é tão inteligente, mas tão inteligente que Deus deixou um biotipo para você que não é gordo. Ele não é gordo. Ele pode ser um pouquinho mais volumoso? É, ele pode, mas ele não é obeso. O nosso biotipo natural, nossa configuração de fábrica, ela não é obesa. Porque Deus não criou pessoas obesas. Entende? A nossa configuração de fábrica sente fome, não interessa o que você põe pra dentro, ela pega os químicos, transforma em energia, ela desliga com saciedade, simples. Ah, mas o nutricionista A, o nutricionista B, cada um tem sua importância. Por quê? Porque ele vai saber se você precisa de uma suplementação, realmente, se você precisa colocar uma energia, como é que chama uma energia? Não, uma vitamina no organismo, fazer os exames. Não tô desmerecendo nenhum nutricionista, até porque ele estuda para isso. Mas Deus não te fez para fazer dieta, tá? Você não é feito para contar caloria. Você não é feito para isso. Ele colocou um montão de fruta, de verdura, de um montão de coisa no mundo e você escolhe. E come até sua saciedade bater. Tá bom? Então, Rafa, o que eu preciso de suplementação? Não sei, você precisa fazer exame, tá? Cada um tem uma necessidade e às vezes nem tem necessidade no seu organismo de você suplementar. Rafa, eu preciso desparasitar? Naturalmente, sim, natural. Por quê? Porque o nosso organismo vive cheio de fungos e bactérias e vermes, parasitas, sim, tá? Isso você precisa fazer uma vez por ano. Normal, todo mundo sabe disso, tá? Porque pode realmente te dar mais vontade de algumas coisas. Mas aí, ai, Rafa, eu sinto vontade de comer doce. Ai, Rafa, eu sinto vontade de comer isso, vontade de comer aquilo. Acontece que nas dietas, você fica dando pouca energia pro seu organismo e ele pensa, essa pessoa vai morrer, eu preciso disparar no organismo dela vontade de comer as coisas. Então você fica desesperado de fome, parecendo uma capivara raivosa, querendo comer o mundo, porque o seu organismo, né, que seu cérebro, que é inteligente, vai disparar a vontade de comer coisas mesmo. Ele vai disparar, ó, precisando de mais energia, manda ela comer mais açúcar. Precisando de mais energia, manda ela comer mais coisa que tem gordura. E aí você fica pensando naquele churrasquinho. Ai, meu Deus, tá? Então, a gente precisa parar com as dietas. Precisamos entender nossa fome física, tá? E a nossa fome emocional. Precisamos anotar a nossa fome emocional e resolver a nossa fome física.
O meu emagrecimento, provavelmente ele vai demorar um ano e pouco. Por que eu tô colocando esse tempo? Porque eu preciso voltar a me conectar comigo, voltar a conectar com essa pessoa que sente fome física e começar a dar nome ao emocional. Porque principalmente eu tenho fome emocional demais. Então eu preciso começar a dar nome. Depois de um tempo que você tá adequado à sua fome física e à sua fome emocional, você naturalmente já identifica suas emoções. E aí como é que eu vou tratar isso? Nós que somos cristãos, nós vamos levar para Deus. Mas você pode fazer dança, você pode fazer luta e socar lá o saco e todas essas emoções. Você pode ter um hobby, você pode fazer exercício físico, você pode procurar uma válvula de escape. Procure uma válvula de escape para as emoções, que não seja comer. Tá? Comece a identificar, não, isso é do meu corpo físico, comida, isso aqui é emocional. E é por isso que você vai escrever. Escreva, dê nome à emoção, dê nome ao sentimento, tá? Ah, eu consigo fazer isso por mim mesma? Não sei, eu te aconselho a comprar o livro, porque o livro é um guia. Ele vai ser um guia para você voltar aqui e verificar as coisas que precisa verificar. Então, Comer Intuitivo é um guia que te ajuda a você se identificar de novo com as suas configurações de fábrica, tá? Então, esse livro é maravilhoso, tá bom? Você faça aí seus exames, veja o que você precisa de suplementação ou não, vitamina D, sei lá, se você precisar. E procure se conectar com você mesmo. Afinal de contas, teu corpo, tua memória, tudo que foi criado em você foi criado para ter um biotipo. E esse biotipo é inteligentíssimo. Mas provavelmente não é os quilos da Gisele Bündchen. Até porque você não é a Gisele Bündchen, tá bom? Então, resumidamente, é isso. Esse comer intuitivo teu organismo tem uma configuração de fábrica, é extremamente inteligente, você não precisa de dieta nenhuma, nem contar caloria, nem fazer déficit calórico, você precisa confiar na sua fome e na sua saciedade e escrever os seus sentimentos, tá? Separar essas coisas. Se você fizer isso, depois de um tempo, você vai reduzir para o seu peso normal, configuração de fábrica, tá? E aí você não vai precisar ter essa loucura desse inferno com a comida. Mas pode demorar, tá? Pode demorar um ano, pode demorar um pouco mais. Precisa fazer exercício porque descobriu o prazer de se movimentar, né? Não fazer exercício como um peso. É um inferno fazer exercício. Não, assim não, tá? Você vai descobrir como natural de se movimentar, de se sentir bem. E é isso. Essa é a obesidade infernal que ninguém conta pra gente. Ninguém diz pra gente que o nosso corpo é inteligente porque Deus criou o nosso corpo inteligente e a gente não precisa de nada dessas porcarias que existe por aí. A gente não precisa fazer dieta, a gente não precisa enlouquecer, tá? Se contassem isso pra gente, certamente não ganhariam dinheiro com suplemento, não ganhariam dinheiro com um monte de dieta, não ganhariam tanto de dinheiro que essa indústria toda ganha em cima das nossas costas, desesperado, tentando emagrecer. Compre esse livro, Comer Intuitivo. Eu resumi para você o que é, mas você vai descobrir que realmente Deus nos criou inteligência, tá bom? Vamos fazer nossa leitura, que agora eu já expliquei para você. Vamos fazer nossa leitura de Bíblia. Nós estamos em 1 Reis 6, onde a gente leu um pedacinho. Hoje a gente vai ler outro pedacinho, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por todo o conhecimento que o Senhor tem nos dado. Pai, nos dá sabedoria, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá a tua presença, Pai. Nos ajuda a ficar perto de Ti e a fazer aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Ó, a gente vai ler mais um pedaço de 1 Reis 6, tá? Fala assim. As paredes do templo
versículo 15, tá? Primeira Reis, onde a gente leu de Primeira Reis 1 até 14, hoje a gente vai ler do 15 ao 38. Fala assim: as paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o soalho feito de pino. Então o que acontece? Era tudo madeira. No teto, ou no chão, nas paredes forradas e em cima tudo era madeira. Por quê? Para que não aparecesse as paredes de pedra, tá? Então, ó, as paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna que foi chamada de lugar santíssimo, lembrando que a tenda sagrada tinha o pátio, aí na tenda tinha o lugar santo e atrás do véu um lugar santíssimo, que era onde ficava a Arca da Aliança, tá? E assim foi construído o templo. Separada por tábuas. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna que foi chamada de lugar santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separado por uma divisão feita de tábuas de cedro que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava na frente ao lugar santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaça e de flores, entalhes, né, desenhos. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras nas paredes ficassem aparecendo. Como já foi dito, toda a parte de trás do templo foi feita uma sala, um lugar santíssimo, para nele ser colocado a Arca da Aliança. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura, por 9 de altura, e era revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do lugar santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro, ou seja, tudo brilhava, literal, né? Todo o templo por dentro e também o altar do lugar santíssimo era revestido de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais eram colocados no lugar santíssimo, para que cada um deles media 4,40 metros de altura. Então foi feito 2 anjos, 2 querubins. Por quê? Porque já tinham 2 querubins com as asas assim na arca. Então foi feito 2 querubins iguais e colocado no lugar santíssimo. E eles não adoravam os querubins, eles adoravam a Deus, tá? Não é para ser adorado esses querubins, é só uma representação desses anjos, tá bom? Ali dentro do lugar santíssimo. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no lugar santíssimo, cada um deles media 4,40 metros de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma, cada um tinha 2 asas e cada asa media 2,20 metros, 5 centímetros de comprimento. Assim, a distância de uma ponta da asa até a outra, 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala tocava uma asa do outro. Então, as asas tocavam um do outro e do outro lado tocava para a parede, tá? Então, ou seja, de parede a parede, eles tocavam as asas, né? Os 2 querubins foram folheados a ouro. Na parte do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas de figuras entalhadas, representando querubim, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho tinha 2 divisões que era revestida de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla feita de madeira de oliveira. No alto das ombreiras formavam um arco em ponta. As portas foram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheados de ouro. Então, praticamente, a porta era toda folheada de ouro. E ela tinha entalhe, ou seja, desenhos de madeira, de querubim, de querubim, de flores, de palmeira.
Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes regulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas, que eram feitas de pino e enfeitada com figura entalhada de querubim, palmeira e flores, que também eram folheadas a ouro. E em frente ao templo foi construído um pátio interno fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedra, né? Como é que chama aquele negócio que eles colocam assim de madeira? Eu esqueci o nome. Que coloca assim em cima de madeira. É bonito, eu vou lembrar o nome. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Ziv e no 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, no mês de Bu, o templo foi completamente terminado. Exatamente como havia sido planejado, Salomão levou 7 anos para construir. Então, esse templo ele não foi construído com barulho, tá? Porque eles entalhavam as pedras antes e traziam as pedras para serem apenas colocadas, então não foi permitido barulho, tamanho a santidade, o respeito pela construção. E essa construção demorou, tudo era revestido de ouro por dentro, e essa construção demorou 7 anos para construir. Lembrando que a visão aqui é de um tempo. Quando Deus começou a caminhar com Abraão, ele fazia altares de pedras no meio do nada, tá? No meio de monte, no meio do nada, ele fazia altares de pedra para Deus. Quando Moisés, e foi assim com Moisés, com Abraão, Isaac e Jacó, quando Moisés começou a caminhar com Deus no deserto, ele falou para mim, faz uma tenda para me adorar. E essa tenda, esse tabernáculo, né, que seria o templo do Senhor, essa tenda maior, ela era colocada no meio do arraial, ou seja, no meio, a presença tem que ser o centro, para mostrar para o povo que Deus era o centro de tudo. Então ficava ali no meio, beleza. Só que Deus nunca pediu, construa para mim um templo de alicerce, até porque todo mundo morava em barraca. Quando eles foram para Canaã, eles começaram a construir casas de pedras. Todo mundo começou a construir casa de pedra, casa de pedra, casa de pedra. E Deus continuava ali na barraquinha, no tabernáculo, né? Foi para um lado, foi para o outro, mas ele continuava, a Arca da Aliança continuava lá nas barracas. Na barraca. O que acontece? Um dia Davi olha e fala assim, pô, mas eu tenho um palácio, todo mundo mora em casa de pedra e Deus está naquela barraquinha, eu vou construir para ele um templo de pedra. Mas Deus agradece e fala, não, como você matou muita gente, eu não quero um templo de pedra não, deixa que o teu filho vai construir. Honrando o que Deus falou, Salomão, que é o herdeiro, fica para a construção desse templo e ele constrói um templo de pedra onde a Arca da Aliança vai ser lá. E esse templo é suntuoso. Lembrando que o Davi também já tinha armazenado coisas, prata e ouro, para poder colocar no templo, ou seja, para esse templo ser grandioso. E Salomão vai transformar esse templo realmente em um templo grandioso, com o local santíssimo, onde fica a arca, depois local santo, onde ali é colocado os pães da preposição, né? Ofertas de pães, acende a menorá, que é aquele candelabro, né? Acende aquela luz que significa a presença do Senhor, né? A luz do Senhor. E depois o pátio, onde no pátio tem o altar que é queimado as oferendas, ou seja, os holocaustos, né? As ofertas, holocaustos, tá bom? Oferendas e ofertas é praticamente a mesma coisa, que uma religião fala oferendas e nós falamos ofertas, mas é ofertar ao ídolo, né? Ou a Deus, no caso. Lá oferta aos ídolos e aqui nós ofertamos a Deus. Então, o que acontece? Havia essa morte de animais como ofertas, holocaustos a Deus, que era completamente queimada pela labareda de fogo do Senhor, tá? Deus queimava, aceitava aquela oferta. Ou
queimava-se ali com fogo do próprio altar, que era aceso e nunca mais era apagado, queimava ali aquela oferta como sinal de perdão. Quando Jesus vem, não precisa mais queimar ofertas, porque ele se torna a própria oferta. Porém, a casa de Deus, quando Jesus vem, não é um templo, não é a arca da aliança. Nós somos a arca. Nós somos o templo. É por isso que nós precisamos ir para a igreja templo. Por quê? Porque nós somos a igreja e nós precisamos ajuntar com os outros irmãos em comunhão e sermos igreja. Ah, Rafa, mas eu oro em casa. Eu leio a Bíblia em casa. Você tá com problema com gente? Porque Deus manda a gente amar gente. Ou você tá só com preguiça? Porque para Netflix você tem tempo. Você precisa ir ao templo para ouvir da palavra de Deus. Ah, mas eu leio a Bíblia em casa. Não importa, você precisa juntar com gente. Ah, mas eu ajunto com a minha família. Você precisa juntar com a família do Senhor. Você precisa juntar com o povo de Deus. Se você tiver com problema com gente, você precisa tratar dentro, que aí você tá com problema dentro. A alma tá complicada, bagunçada. Você precisa ir para a igreja. Tá? Então nós não vamos buscar Deus lá, porque Deus já mora aqui dentro da gente. A partir do momento que eu aceito o sacrifício de Jesus e entendo ele, o Espírito Santo mora em mim. Eu sou a casa dele. Mas eu vou para a igreja para ouvir da palavra de Deus e para me ajuntar com a igreja dele, porque assim como eu, o meu vizinho, a minha família, meus amigos também são templo do Senhor. E eu me juntando com eles, eu sou igreja, eu não sou igreja sozinho. Eu só sou igreja quando eu me junto com eles. Entendeu? Eu sou templo do Espírito, mas igreja eu sou no ajuntamento de pessoas. Então eu preciso ir lá me ajuntar com essa galera. E se eu tenho problema com essa galera, eu preciso tratar, porque não tá legal não. E o Espírito Santo não gosta de habitar num lugar que não tá legal. Ele quer transformar o lugar, para ele ficar limpinho e ele habitar. Então, onde diz isso? Onde diz isso? 1 Coríntios 6, 19 fala assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês? E que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele comprou e pagou o preço, morrendo, com morte de cruz. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Isso significa não estragar o nosso corpo com imoralidade sexual, com vícios, sendo escravo, tá? E escravo em todos os sentidos. Escravo da comida, escravo do sexo, escravo da bebida, escravo dos jogos, escravo. Escravo de qualquer coisa. Vícios são escravidões, tá? Se eu não sou livre, Cristo me fez para ser livre em todos os sentidos, tá? Então, não estrague o teu corpo. Não estrague o teu corpo. E o teu corpo é morada do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus. Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, Espírito Santo é Deus. É o Espírito dele que habita em você. É Deus. Não é um Espírito qualquer. É Deus, é o próprio Deus. Tá? É o próprio Deus que habita dentro de você. Onde? Em cada célula do teu corpo, em você todo. Por isso que ele quer arrumar, por isso que ele quer organizar. Tá bom? Por isso que ele não te deixa ser quem você é. Você vai todo perturbadinho, né? Mas tu não fica assim. Por isso que ele quer arrumar. Por isso que você precisa dar espaço para ele arrumar a casa. Porque ele habita nessa casa. Ele não habita em templo sujo. Então ele quer organizar. Sentimentos, emoções, tudo. Tá? E se esse sentimento e emoções são alma. Por isso que o teu espírito tá pronto. Né? Aceitei Jesus. Uhul, vou pro céu, tô salvo. Mas a tua alma, que são os teus sentimentos, tuas emoções, teus pensamentos, precisam ser convertidos todos os dias. Tá? Mas Deus não mora mais
Deus não mora em pedaços de parede, tá? Deus mora em você. E é por isso que a sua adoração tem que ser verdadeira. A tua conversão tem que ser todo dia. E as tuas obras, que é mostrar para Deus que de fato você o ama, obedecendo e seguindo um novo caminho, tem que ser verdadeiro, não só diante dos irmãos, né? Porque existe o crente que na frente dos irmãos, ô glória, ô aleluia, mas por trás só Jesus, que ele apronta. E aí Deus vê e Deus fala, filha, a casa tá desorganizada, vamos arrumar? Não adianta você fingir na frente dos outros e por trás você ser aqui. Eu vejo você, tô te vendo. Você tá fazendo tudo errado. Vamos arrumar, meu filho. Tá? Porque sem as obras, e essas obras seria a obediência a Deus, não dá para ir ver Deus, não dá para ir morar com Ele. Sem relacionamento com Ele, não dá para ir morar com Ele. Por mais que na igreja você seja bênção pros irmãos, aleluia, glória a Deus, crente do Espírito, ungido. Mas se você não tiver isso aí com Deus, não vai adiantar de nada naquele dia, tá? Então, como nós somos casas, templos, nosso templo, nosso corpo, nossa vida é o templo do Senhor, nós precisamos de fato ser mudados aqui, ó. É aqui que tem que ser mudado. É aqui, ó. Tá? É aqui, ó. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque não adianta nada mostrar para os outros que nós somos isso ou aquilo e por dentro ainda tá uma caca. Deus vê o secreto. Deus vê os pecados que você faz, as coisas que você pensa. Deus vê tudo isso. E é exatamente tudo isso que Ele quer arrumar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Bom dia. Amanhã a gente vem com nosso estudo, porque Deus não mente, tá? Mais um pedaço dele. Ai, Rafa, tá imenso. Mas você tá aprendendo. Fique em paz. Não precisa ter pressa, não. Você tá aprendendo. Isso é o importante. Tá bom? Deus te abençoe. Bom dia. Tchau. Fica com Deus, hein?